Este programa tem o apoio de Rui Cunha Contabilidade. Limitação de circulação entre concelhos entrou em vigor e prolonga-se até terça-feira. Boa noite, bem-vindos ao Nova Notícias. Nova Notícias com Paulo Lopes. A partir de hoje e até terça-feira, a limitação de circulação entre concelhos está proibida. Entrou esta sexta-feira em vigor a resolução do Conselho de Ministros que determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos no território continental no período entre a meia-noite do dia 30 de outubro e as 6 da manhã do dia 3 de novembro de 2020. Segundo o texto da resolução, a medida tem como objetivos fazer face à situação excepcional que se vive em Portugal e no mundo, tentando minimizar a proliferação de casos registados de contágio de Covid-19 e o retrocesso na contenção da transmissão do vírus e da expansão da doença, que as medidas adotadas permitiram, importa considerar, no âmbito da situação de calamidade, a limitação das deslocações das pessoas no período entre 30 de outubro e 3 de novembro. O Governo procura também, com a implementação da resolução, conter a transmissão do vírus e a expansão da doença, visa evitar que a circulação de cidadãos para fora do concelho de residência habitual, que poderia verificar-se em função do feriado de Todos os Santos e do Dia dos Finados, contribua como foco de transmissão da doença. Gondomar intensifica a fiscalização nos estabelecimentos comerciais. O efetivo da Polícia Municipal de Gondomar está a realizar ações de monitorização e fiscalização junto dos estabelecimentos comerciais e de restauração do município. Segundo a autarquia, a iniciativa decorre em todo o concelho e tem como propósitos monitorizar o cumprimento de horário, lotação e as regras de higiene por parte destes estabelecimentos. A ação tem também como metas fiscalizar os estabelecimentos de forma a impedir os ajuntamentos e sensibilizar para o cumprimento de medidas e atitudes preventivas. Em comunicado partilhado na página da autarquia, o presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, apelou aos mais jovens para adotarem comportamentos responsáveis, evitando ao máximo os ajuntamentos e convívios sociais que coloquem em risco a sua saúde. A Câmara de Paredes reuniu com autarcas e Presidente de Junta para avaliar as melhores medidas a serem tomadas. O presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, os vereadores do Executivo reuniram esta quinta-feira por videoconferência com os presidentes de junta de freguesia do município, com o objetivo de fazer um ponto de situação das medidas preventivas recentemente implementadas no âmbito do combate à pandemia. Refira-se que a autarquia paredense, tendo em conta a situação epidemiológica da doença Covid-19 e da publicação da resolução do Conselho de Ministros de 14 de outubro, que declarou a situação de calamidade em Portugal, implementou várias medidas preventivas para fazer face ao controle e combater a doença. As medidas em vigor pretendem também garantir uma melhor proteção da saúde pública e a salvaguarda da saúde e segurança da população. A feira quinzenal em Sobrado, Castelo de Paiva, foi cancelada. O município de Castelo de Paiva suspendeu a realização da feira quinzenal da Vila de Sobrado, com início na feira agendada para 6 de novembro, até que a evolução da situação epidemiológica no concelho permita a sua retoma. O vereador com a tutela dos mercados e feiras da Câmara de Castelo de Paiva, José Manuel Carvalho, justificou a medida em comunicado que se encontra na página de Facebook da autarquia, com a entrada em vigor da resolução do Conselho de Ministros de 14 de outubro e face ao número de casos de infecção por Covid-19 que se têm verificado quer a nível nacional, quer a nível concelhio. A autarquia de Sinfãs disponibiliza linhas de apoio para fazer face à carência de médicos e também do centro de saúde. O Agrupamento de Saúde ACES Baixo Tâmega esclareceu em comunicado que se encontra vertido na página e no site da Câmara de Sinfãs que, em virtude da carência de profissionais médicos nas extensões de saúde de Souzelo e Piens, que já se arrasta há algum tempo, e da ausência de uma médica em Souzelo por licença de maternidade, uma em Piens por gravidez de risco,
a segunda médica de Piens ao Centro por Isolamento Profilático até à próxima semana. Os utentes destas duas unidades de saúde terão à sua disposição duas linhas telefónicas disponibilizadas pela autarquia. Segundo o comunicado, as duas linhas telefónicas são atendidas por duas profissionais e servirão de apoio aos utentes e ligação com os serviços da UCSP Sinfãs, com o objetivo da resolução de algumas situações. Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Mar Canaveses, realça a entrega dos profissionais de saúde em visitas de lares. A Presidente da Câmara do Mar de Canaveses, Cristina Vieira, iniciou esta semana uma visita a vários lares e instituições do concelho no âmbito da defesa da população e no combate à pandemia Covid-19. O município informou na página oficial e no site que estas deslocações às instituições particulares de solidariedade social têm como meta apoiar as instituições na utilização dos seus planos de contingência, contando com a colaboração do Serviço Municipal de Proteção Civil, da Autoridade de Saúde Local e do Instituto de Segurança Social. Ao site da autarquia, a Presidente da Câmara do Mar de Canaveses realçou que a Câmara Municipal tem, desde o início da crise sanitária, procurado intervir em várias frentes, no apoio às famílias, aos mais vulneráveis, mas também junto dos comerciantes, com o objetivo de minimizar os efeitos das infecções por Covid-19. Passamos agora para os dados da infecção Covid-19 nas últimas 24 horas a nível nacional. Voltamos a relembrar que a responsabilidade desses números é da Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde partilhou o mais recente boletim, que dá conta de mais 40 mortos e 4.656 infectados com a Covid-19 nas últimas 24 horas. Em termos acumulados, o país contabiliza 2.468 vítimas mortais e 137.272 infecções pela doença provocada pelo novo coronavírus. De acordo com os dados divulgados pela Autoridade de Saúde, Portugal bate esta sexta-feira um novo recorde de novos casos de vítimas mortais e ainda de internados. Desde que a pandemia chegou ao país, Portugal tinha registrado o maior número de óbitos no dia 3 de abril, 37. Já quanto ao número de internados, à data, 1.927 pessoas estão a recuperar em hospitais, mais 93 do que ontem, e 275 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, que são mais 6. Em relação ao número de infectados, comparativamente com quinta-feira, há uma variação de 1,65% no número de óbitos e de 3,51% no número de casos. Esta sexta-feira, revela a Direção-Geral de Saúde, há 57.355 casos ativos de Covid, mais 2.869 face à quinta-feira. De salientar ainda que o país soma mais 1.747 recuperados, num total de 77.449. O Norte continua a somar a maior parte dos números dos novos casos, apresentando hoje mais 2.831 infecção, total de 61.427. Ainda a Norte foram contabilizados mais 19 vítimas mortais, sendo que o total ascende às 1.088. Os números estão a aumentar na região e tanto o confinamento ou o recolher obrigatório parece ser uma forte possibilidade para combater os casos da Covid-19 na região. Nós convidamos um responsável de uma empresa de segurança para estar aqui connosco. Bem-vindo, Carlos Coelho, boa noite. Boa noite. É um gosto ter-te cá, mais conhecido entre nós como Jamaica. A Protec é uma empresa que tem uma especialidade em fazer rondas nas empresas, stands de automóveis, comércio. Notas, e a primeira pergunta que eu te faço é, Jamaica, é se quando houve o confinamento em março, se houve um aumento de crime ou então a preocupação dos empresários em reforçar a segurança das suas empresas, porque se há um confinamento ou recolher obrigatório, todos temos que ir para casa e ficam um pouco as ruas e um pouco desertas. E obrigado por teres vindo aqui ao Nova Notícias. Boa noite, Paulo. É verdade, e penso que nós já tivemos a oportunidade de falar há muito tempo atrás sobre isto. Na altura do primeiro confinamento, existiu, e os números estão aí, comprovam, um aumento significativo de assaltos, de
de vandalismo e outras coisas. E é verdade também que muitos empresários, mesmo a nível individual, a nível pessoal, mesmo para guardar as casas, têm recorrido muito à segurança privada. Aqui na nossa zona, felizmente, nós somos fortes nas rondas, na segurança, e temos notado, sim, um aumento muito grande nesse sentido. Felizmente, para nós, os clientes têm aumentado nesse sentido. O porquê é que já não é muito bom, é verdade. E estamos a contar que, nesta altura, se vier a confirmar-se o confinamento, e já temos tido algum feedback de clientes e novos clientes, a preocupação disso mesmo, de salvaguardar os seus imóveis, salvaguardar o seu património, as suas empresas, porque a ocasião faz ladrão, e a verdade é que nesta fase vai ser muito mais complicado. Tudo torna-se mais vulnerável. Jamaica, houve também, vocês estão muito fortes na parte de empresas e de rondas para garantir que não entrem nas propriedades, como estavas a explicar. Há uma quebra no negócio noturno, ou melhor, quase total, certo? Certo. A Protec neste momento tem 3 vertentes, digamos assim. Uma acaba por ser a noite, que toda a gente conhece, aqui na zona de Val de Sousa, mas também temos a parte das rondas, como temos portarias, várias coisas. E nesse sentido da noite, a parte da noite caiu muito. Posso dizer a ti que neste momento, de 40 ou 50 clientes que nós temos, 5, 10% estão a usufruir da segurança, porque são obrigados a fechar mais cedo, as pessoas têm medo de se deslocarem aos estabelecimentos, os clientes, os próprios proprietários têm medo de gastar esse dinheiro, de ter essa despesa, porque não sabem o dia da manhã, e a verdade é que mas já notaste que houve muitas casas que fecharam e fecharam e que não vão reabrir? Temos vários clientes que fecharam durante o confinamento, em março, e não voltaram a abrir. E temos outros que dizem que se voltar a acontecer isso, não têm possibilidade de voltar a abrir. Portanto, se houver outro confinamento ou um recolher obrigatório, vai ser muito complicado para o negócio da noite. E é óbvio que depois o negócio da noite, eu costumo dizer isto a vários colegas e às vezes em tema de conversa, é um efeito dominó, porque se as pessoas não saem à noite, as pessoas não têm tanta vontade, se calhar, de se arranjarem no bom tanto aos cabeleireiros, as pessoas, se calhar, não consomem tanto porque já não têm a vaidade nem o querer mostrar, porque não saem à noite, já não vão jantar tantas vezes fora, porque a seguir não vão beber um copo. Então eu acho que isto é tudo um efeito dominó. Pois. Enquanto aquelas poucas casas que ficaram a abrir, tu notaste que os clientes cumpriam as regras sanitárias? E eu noto que o proprietário tem um esforço enorme e faz um esforço enorme para que tente, ou melhor, para que toda a gente consiga andar dentro da normalidade do que é permitido de lei. Também vai muito do bom senso do cliente respeitar ou não. Eu já assisti a casos em que o cliente não entra no estabelecimento de máscara, diz que não entra. Já tivemos vários casos, mas a verdade é que nós notamos um esforço enorme da parte dos proprietários, mesmo a nível de segurança, a nível de distanciamento, a nível de higiene. O esforço é enorme, mas se calhar o retorno é muito pouco. Tu achas que as empresas de segurança neste momento podiam ter um papel mais ativo, que estão a ser desperdiçadas? Porque nós ouvimos, por exemplo, a falar em brigadas de intervenção nos lares, com médicos, enfermeiros. Achas que também podia haver aqui, ou da parte das câmaras ou dos governos, contratarem empresas de segurança para sensibilizar? Eu não sei até que ponto até poderá ser legal isso, mas achas que poderia haver um decreto-lei que permitisse isso desta forma e que vocês podiam ser mais úteis, mesmo na via pública? E é uma questão engraçada, porque para aquilo que eu sei e para aquilo que nós ouvimos falar e do que temos conhecimento, mesmo a nível da GNR, mesmo a nível de outras forças policiais, eu tenho conhecimento que muitos deles tentam apenas assegurar os postos no posto mesmo da GNR, por exemplo, em que eles não têm ativos sequer para andarem a fazer patrulha na rua, não têm sequer ativos para poderem fazer patrulhas. Eles mal têm ativos para assegurar o posto, e eu acho que nós, empresas de segurança, não só a Protec, mas as várias empresas que existem por aí, nós podíamos ser uma mais-valia também nesse sentido. O problema é mesmo esse, é contornar os decretos-lei, contornar a lei,
porque nós não temos autoridade, não temos autonomia para poder andar nas ruas e exercer as funções que temos que exercer. Mas era algo que vocês tinham Era algo capacidade de interessante. fazer. E sim, tínhamos capacidade de fazer se nos dessem liberdade para isso e se nos ajudassem nesse sentido, sim. Jamaica, muito obrigado e obrigado também pelo esforço que vocês fazem. E Obrigado. agora passamos para o Conselho de Ministros aprova a estratégia para Portugal 2030. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a Estratégia Portugal 2030, enquanto referencial de planeamento das políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e social do país. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, a Estratégia Portugal 2030 encontra-se estruturada em torno de 4 agendas temáticas centrais para o desenvolvimento da economia, da sociedade e do território de Portugal no horizonte de 2030. Um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade, digitalização, inovação e qualificação como motores de desenvolvimento, transição climática e sustentabilidade de recursos e um país competitivo externamente e coeso internamente. Detido por posse de arma ilegal em Felgueiras. O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel, deteve no dia 27 de outubro um homem de 39 anos por posse de arma proibida no concelho de Felgueiras. Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação por crime de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, de forma reiterada, infligiu maus tratos físicos, verbais e psicológicos e ainda dirigiu ameaças de morte à vítima, sua esposa de 34 anos, após esta lhe pedir o divórcio, o que originou uma busca domiciliária que culminou na detenção do agressor e na apreensão de uma arma de fogo transformada e respectivas munições. Festas concelhias e de São Bartolomeu, também as feiras francas, foram canceladas em Baião. A Câmara de Baião adiou a Feira Franca, certame que junta centenas de cabeças de gado de raça arauquesa e que se realiza por ocasião das festas concelhias e de São Bartolomeu, na sequência da crise sanitária que está a atingir a região e o país. A autarquia informou na sua página do Facebook que este ano, por força da situação epidemiológica que o país vive, as tradicionais festas foram suspensas e ficou assim adiado o momento em que a Câmara Municipal entregava um prémio monetário aos produtores desta raça por cada cabeça de gado nascida no concelho no ano anterior. O município esclareceu que foram entretanto entregues 15.900 euros, correspondentes a 159 animais de raça nascidos em 2019, num total de 41 produtores provenientes de diversas freguesias do concelho. Tempo agora para uma pausa de 30 segundos. Eu volto já. Bem-vindos à segunda parte aqui do Novo Notícias. A penúltima prova de ralis para contar para o Campeonato de Portugal é este fim de semana. O Campeonato de Portugal de Ralis prepara-se para entrar na fase das decisões. Nos próximos dias 30 e 31 de outubro de 2020, Amarante, Baião e Marco de Canaveses recebem o Rally Terras de Aboboreira, que se disputará em piso de terra. O Rally Terras da Aboboreira é a penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis e conta com 6 provas especiais de classificação. Para esta altura decisiva, o time Hyundai Portugal volta a estar na luta por mais um título na principal competição do desporto automóvel português. Bruno Magalhães e Carlos Magalhães seguem para a prova motivados,
não só pelo regresso aos pisos de terra, mas também com a ambição de aumentar vantagem no topo do campeonato e lutar pela vitória no Rally Terras de Abubureira. Coimbrões é um novo desafio para Álvaro Madureira. Depois de, antes de ontem, o Futebol Clube da Foz ter anunciado a saída de Álvaro Madureira do comando técnico da equipa sénior, eis que o treinador de 35 anos foi apresentado no Sporting Clube de Coimbrões. O anúncio aconteceu no dia de ontem, 29 de outubro, na página de Facebook do clube de Vila Nova de Gaia, que compete na Série C do Campeonato de Portugal. Álvaro Madureira dá assim um passo importante na carreira, nesta que é a sua primeira experiência numa competição nacional de séniores. O técnico terá pela frente um novo desafio, uma vez que, à partida para a quinta jornada, o Sporting Clube Coimbrões é a primeira equipa da zona de despromoção, ocupando o 9º lugar com 4 pontos. Vamos passar agora a ver a meteorologia para estes próximos 2 dias. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 31 de outubro, são de céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 21 graus e mínimas de 8 graus, probabilidade de chuva de 5% e vento fraco. No domingo, dia 1 de novembro, volta a chuva, com temperaturas máximas de 20 graus e mínimas de 14 graus, probabilidade de chuva de 88% e vento fraco. Chega assim ao fim a edição do Nova Notícias de sexta-feira. Também chega ao fim a semana, mais uma semana de informação aqui no Novo Canal. Já sabe que hoje ainda pode ver o Data Vénia com o Paulo Ferrino. E quanto a nós, voltamos segunda-feira. Desejo-lhe um excelente fim de semana. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.